Bem-vindo ao Histórias de Infidelidade. Muito obrigado pelo seu apoio. Significa o mundo para mim. Estou animado para anunciar a nossa comunidade no WhatsApp. Lá, você encontrará várias novas histórias todos os dias, narradas por diferentes vozes para manter tudo fresco e intrigante. Você também pode compartilhar suas ideias e sugestões para tornar o canal ainda mais especial. Junte-se à comunidade agora. O link está na descrição. E agora, aqui está a história de hoje. Eu estava sentado na sala de estar do apartamento de outra pessoa, a poucos passos de ficar cara a cara com minha esposa, quando ela entrou com seu ex, e agora, ao que parece, seu atual amante. Eles tinham planos para a noite. Eu estava lá para quebrar essa expectativa e talvez recuperar alguma aparência de respeito próprio. Eu sou Tal Rivers, o cara que inadvertidamente interrompeu o que parecia ser um casamento sólido de 20 anos ao oferecer à esposa o que ele acreditava ser um presente atencioso para seu aniversário de 2 décadas. Eu financiei a busca dela por um mestrado em filosofia. Eu entendi. Um mestrado em filosofia, sério? Sério. Nós tínhamos discutido isso desde que nossa única filha, Lydia, foi para a faculdade 3 anos antes para estudar ciências veterinárias. Eu estava ansiosamente antecipando a liberdade de sermos pais de ninho vazio pela primeira vez em 18 anos, mas minha esposa evidentemente tinha prioridades diferentes. Enquanto eu estava imaginando uma vida de viagens e mais intimidade espontânea, ela estava preocupada com o envelhecimento. A solução dela foi tirar 1 ano de folga do trabalho e retornar à academia para um diploma avançado. Honestamente, não fiquei entusiasmado com a ideia por um tempo, pois discutimos isso de um lado para o outro, mas ela foi persistente, sendo um marido amoroso, acabei concordando. Achei que seria um ótimo presente de 20º aniversário, e eu estava certo. Quando contei a ela, ela chorou e me abraçou com força. Naquela noite, ela quase me sufocou com carinho na cama. Inicialmente, ela ficou em êxtase nas primeiras semanas, compartilhando ansiosamente cada detalhe de seus dias em nossa faculdade comunitária local. Ouvi sobre seus professores, colegas de classe, cursos e até mesmo o que ela comeu no almoço. No entanto, com o tempo, essas atualizações diárias durante o jantar se tornaram menos frequentes, e cerca de 2 meses depois, tive que praticamente arrancar informações dela como um interrogador com um suspeito. Nossa comunicação geral se tornou escassa, um contraste gritante com o que tinha sido durante todo o nosso casamento. Com alguma experiência na bagagem, senti que algo estava errado. Passei dias lidando com a situação tentando decidir quais passos tomar. Apesar de saber o que precisava ser feito, levei um tempo para aceitar a realidade de que eu tinha que pedir ajuda de um investigador particular para investigar as atividades da minha esposa. Como CFO de uma empresa de grande porte, eu tinha conexões com vários profissionais. 2 semanas após contratar um PI, percebi que também precisava de um advogado de direito da família para lidar com meu divórcio. Tracy estava tendo um caso com um estudante universitário de 21 anos chamado Ambrose Langenfelter, que ela conheceu em várias de suas aulas. Eles tiveram relações íntimas várias vezes em seu apartamento fora do campus, mas o que mais doeu foi descobrir que eles também tinham ficado juntos em nossa própria cama. Droga. 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 Descrever minha devastação como simplesmente devastada seria um eufemismo. Fiquei atordoado. Ela continuou sendo minha confidente mais próxima, e eu estava convencido de que isso duraria por muito tempo. Mas agora eu não conseguia imaginar que duraríamos mais 1 ano. Embora existam prêmios para atuação excepcional em filmes, acho que mereço por minha performance na vida real na próxima semana. Escondi minha raiva latente e até cheguei perto de Tracy 2 vezes e o tempo todo ela ignorou minha confusão. Quando estávamos limpando depois do jantar, fomos interrompidos pela campainha. Quando hesitei em atender, Tracy assumiu a responsabilidade com um suspiro exasperado. Ouvi uma conversa entre ela e a recepcionista, especialmente seu suspiro agudo quando percebeu que sua infidelidade havia sido descoberta. Tive tempo de sobra para servir uma taça de vinho para nós dois e colocá-los na mesa da cozinha antes que Tracy entrasse cambaleando na sala, segurando o sempre presente envelope pardo. Sem nunca encontrar meu olhar, ela se sentou à mesa. Há quanto tempo você está ciente? Ela murmurou, tomando um gole de seu vinho. Se ela tivesse olhado para cima,
ela teria encontrado meu olhar intenso. Como você pôde? Ele é pouco mais velho que nossa filha, eu sussurrei em resposta. Por 20, talvez 30 segundos, ficamos sentados em silêncio. Ela olhou para cima brevemente, então rapidamente desviou os olhos, captando meu olhar intenso. O que diabos, Tracy? Eu rebati. Já era hora de você parar de fingir. Finalmente, encontrando meu olhar, ela pareceu avaliar o quanto eu sabia. Estamos flertando há semanas. Eu sabia que era errado, mas não consegui me conter. Sinto muito, ela murmurou. Flertar? É assim que você chama? Você está tendo um caso com aquele cara há pelo menos 2 meses. Ele tem 21, gritei. Tracy recuou na cadeira, percebendo a extensão do meu conhecimento. Ela começou a tremer levemente. Tenho vídeos, fotos, avisei. Quantos outros houve, sua mulher promíscua? Nunca levantei a voz para minha esposa antes, muito menos usei o tipo de expressão que acabei de usar. Seus olhos se arregalaram de medo, seus lábios se moveram. Mas ela não disse uma palavra. Juro que ele é o único, e foi um erro. Isso é um erro, tal, ela exclamou. Tudo saiu do controle, mas foi fácil. Não diga isso, Tracy, não ouse. Obviamente você gostou de passar tempo com ele porque você continuou voltando para mais. Eu sei que ele tem 21 anos, ele vai durar. Mas ele não parece maior do que eu. Droga. Talvez você devesse ter segurado sua mão para um cara rico. Ela corou profundamente e abaixou os olhos novamente. Depois de tomar um gole de vinho, ela olhou diretamente para mim, engolindo ruidosamente. Temos que nos divorciar? Tracy perguntou timidamente. Eu? Não quero me divorciar. Sim, foi incrivelmente estúpido, mas não havia amor. Foi. Ela parou abruptamente antes de proferir as palavras decisivas. Lágrimas brotaram em seus olhos, e eu me senti dividido entre raiva e tristeza. Você ainda não se desculpou por esse caso, sabia? Você se desculpa por me machucar, mas não se arrepende do que fez, não é? E você ainda não me disse o porquê, Tracy. O que eu fiz para merecer isso? Ela corou profundamente, hesitou, escolhendo suas palavras, então ficou em silêncio. Ela repetiu o processo mais 2 vezes antes de finalmente conseguir formular seus pensamentos. Foi emocionante para mim quando um jovem começou a flertar comigo. Ele flertou comigo dizendo que eu era atraente. Isso fez com que eu, uma mulher mais velha, me sentisse melhor. Você entende do que estou falando? Não, Tracy, não entendo. Respondi baixinho. Estou dizendo que você é linda há mais de 20 anos. Eu sempre disse que te acho atraente, mas obviamente minha opinião não importa. A única coisa que parece importar para você é o que um cara maldito pensa de você. As próximas 2 semanas de trabalho foram uma verdadeira bênção para mim. Depois disso, passei a maior parte do tempo no meu bar favorito, geralmente voltando para casa bem na hora de dormir. Apesar das objeções de Tracy, escolhi dormir no quarto de hóspedes. Não tinha vontade de dividir a cama com essa mulher. Tracy resistiu ao divórcio e seu advogado persuadiu o juiz a exigir aconselhamento para nós. Nem preciso dizer que não fiquei satisfeito. Durante nossa sessão inicial com o conselheiro, deixei claro que a infidelidade era meu limite inegociável. Tracy reconheceu isso, ou assim eu pensei, até que ela se desviou do nosso acordo. Sim, eu errei. Eu entendo que sempre dissemos que traição era imperdoável, ela implorou. Eu não pretendia que isso acontecesse. Por favor, eu te amo. Não quero que nos separemos. Você destruiu minha confiança, Tracy. Você arrancou meu coração. Não vejo como eu poderia reconstruir essa confiança. Fiquei decepcionado quando nossa filha Lida ficou do lado da mãe. Eu entendo que você esteja sofrendo, pai. Eu também estou. Mas você e a mamãe estão juntas há uma eternidade, no fundo, você sabe que ainda a ama. Como seria a vida sem ela? Você seria miserável. Lídia sempre foi honesta e eu valorizava sua perspectiva.
Bem, principalmente. Você não tem ideia do quão profundamente ela me machucou, Lids. Lembra o quão devastada você ficou quando Robbie Ray terminou com você por Kate Gibson? Bem, multiplique isso por 100, pelo menos. Faria sentido para você se eu gritasse, chorasse e jogasse coisas como você fez? Ficaria mais claro se eu descrevesse com mais detalhes? Lydia corou, indicando que entendeu meu ponto até certo ponto. Mas ela é a mãe. Ela não é Robbie. Vocês dois estão casados há mais de 20 anos. Vocês deveriam ficar juntos para sempre. Foi só um erro, pai. Um erro em mais de 20 anos. Foi um erro significativo, Lids, e não foi apenas um. Foi uma série de erros ao longo de vários meses, expliquei. Eu esperava que os pais de Tracy defendessem a reconciliação e eles não me decepcionaram. No entanto, meus próprios pais me surpreenderam. Enquanto eu esperava que eles ficassem bravos com Tracy, eu não esperava que eles tentassem me dissuadir do divórcio. A reação do meu pai foi particularmente inesperada, dada sua declaração anterior de que mataria minha mãe se ela traísse. Não estou desculpando o que ela fez, tal, mas você precisa considerar se sua vida seria melhor com ela ou sem ela, ele disse uma noite, tomando algumas cervejas na casa dos meus pais. Com o tempo, parecia que eu estava lutando contra uma corrente de sentimentos de perdoe fiquei bem bravo porque ninguém mais parecia entender minha perspectiva. Afinal, ela era infiel. Ela era infiel. No entanto, relutantemente reconheci que eles estavam certos. Apesar de me sentir devastado por suas ações, eu ainda nutria sentimentos por Tracy. 3 semanas depois, fiz algo inesperado. Eu cedi, cancelei o divórcio e me reconciliei com Tracy. Não fingi que tudo estava bem, de repente deixei claro que não confiava nela nem um pouco. No entanto, ela chorou como uma criança que raspou o joelho, agarrando-se a mim com força até que tive que gentilmente afastá-la, como uma blusa que era 2 tamanhos menor. Voltei para o nosso quarto, mas levou mais de uma semana para nos tornarmos próximos novamente, apesar dos seus melhores esforços. Era uma atração puramente física. Não havia amor entre nós e ela parecia perceber isso. Eu esperava mais, tal. Faz muito tempo para nós dois, ela disse. Vamos dar um passo de cada vez, baby, eu respondi. Levará tempo para que tudo se cure. Pelo menos ela parecia culpada. Eu me certifiquei de que procedêssemos com cautela, mas aproximadamente 6 meses depois eu acreditava que tínhamos alcançado um ponto relativamente estável, embora eu permanecesse realista, entendendo que nunca poderíamos retornar totalmente ao nosso estado anterior. No entanto, permaneci cauteloso, pois senti que, por algum motivo, Tracy não me via como o suficiente. Você deveria me achar atraente. Você é meu marido, ela comentou durante uma de nossas discussões. Ambrose nunca precisou expressar tais sentimentos e a ideia de que uma pessoa jovem se sentisse assim por mim é lisonjeira e um tanto estimulante. Eu entendo o aspecto de bajulação e excitação. Sério, eu entendo. Mas você violou nossos votos, Tracy. Você faliu nossos votos. Fizemos essas promessas na frente de nossas famílias e amigos. Você sabe o quanto eu levo esses votos a sério. Como você reagiria se eu tivesse intimidade com uma garota de 21 anos só porque ela me achou bonito? Ela parecia devastada, com lágrimas brotando em seus olhos. Você não faria isso, faria? Como vingança? Ela choramingou. Tracy garantiu que nos envolvêssemos em muitas atividades juntos, quase como se quisesse demonstrar seu apoio a mim. Embora ela continuasse frequentando as aulas e ocasionalmente as mencionasse, ela parou de mencionar Ambrose. Embora eu presumisse que eles não estavam mais passando tempo juntos, ocasionalmente eu verificava a unidade de GPS instalada em seu carro pelo meu investigador particular durante a investigação inicial. Nunca revelei a existência da unidade para ela e não vi necessidade de removê-la. Foi uma surpresa quando, quase 14 meses depois, um ponto apareceu no radar. Entre os destinos de Tracy durante a semana estava um apartamento alugado por uma colega de classe chamada Judy Strangland.
Embora isso não fosse totalmente inesperado, a frequência de suas visitas, uma vez por semana nas 4 semanas seguintes, levantou suspeitas. Curiosamente, ela nunca mencionou passar tempo com esse colega de classe, mesmo quando teve a oportunidade. Para ser honesto, fiquei magoado por ele ter me subestimado tanto ao retornar ao mesmo lugar, como se nunca tivesse me ocorrido olhar para lá em primeiro lugar. Mas então percebi que não era sobre mim. Era tudo sobre Tracy. Ou ela tinha um apetite insaciável por trapaças, ou apesar de suas negações iniciais quando a peguei pela primeira vez, era mais do que apenas intimidade. Meu investigador particular levou apenas um mês para me fornecer evidências suficientes do engano de Tracy. No meio do dia, ela e Ambrose estavam visitando um amigo. Eu estava sentado calmamente em uma poltrona larga no canto mais distante da sala de estar. Tracy praticamente rompeu na sala rindo e Ambrose a seguiu, segurando Tracy firmemente pela cintura. Eles estavam tão envolvidos um com o outro que nem me notaram. Rindo, eles desapareceram no quarto deixando a porta aberta, pois achavam que estavam sozinhos. Fiquei sentado, dando a ambos uma chance de começar. Cerca de 2 minutos depois, ouvi sons. Quando cheguei à porta, vi que eles tinham começado um entretenimento. Reagindo rapidamente, bati nele para que ele não visse meu rosto, ele estava se contorcendo de dor. No começo, minha esposa estremeceu, mas então ela notou minha presença e encontrou meu sorriso malicioso. Isso a fez abafar um grito enquanto tentava se esconder sob Ambrose, que já estava encolhido a essa altura. Não se incomode em voltar para casa, você é uma vergonha, você esgotou sua segunda chance comigo. E você, sua criatura imunda, fique longe de mim. É só perguntar para minha futura ex-esposa, eu não faço ameaças vazias. Aliás, ela é toda sua. Aproveite seus novos parentes. Ambrose ainda choramingava em agonia e eu saí do apartamento sem dizer mais nada. Eu tinha resolvido partir antes da chegada dela, mas no caminho uma ideia diferente me ocorreu. Afinal, era minha residência também e eu não estava inclinado a simplesmente entregá-la. No entanto, eu desejava oferecer algo a ela. Enviei uma mensagem contendo uma foto impressionante de Tracy e Ambrose para minha filha, meus pais, os pais dela, meu advogado e seu advogado. Eu me abstive de incluir qualquer texto com a mensagem, parecia desnecessário. Oh, papai, você realmente tinha que enviar esse e-mail para seus avós também? Minha filha protestou pelo telefone. Não foi um pouco demais? Não acredito que tenha sido excessivo, especialmente considerando como todos vocês me incentivaram a me reconciliar com essa mulher. Se alguma coisa, foi seu encorajamento que me levou a tentar a reconciliação. Só espero que você não soubesse que ela pretendia continuar me traindo. Houve uma breve pausa antes que ela negasse veementemente a acusação. Desculpe, papai, eu realmente não sabia, eu não tinha ideia, ela soluçou. Eu sabia que o amante de Tracy não tinha conhecimento da minha aparência. Por outro lado, eu possuía informações detalhadas sobre ele, incluindo sua aparência e paradeiro. Eu me vi sentado atrás de Ambrose e 2 de seus amigos apenas uma semana depois que os 2 golpistas foram pegos. Eu ouvi Ambrose se gabando para seus amigos de que ele tinha dormido com uma mulher em sua própria cama. Seus amigos acharam engraçado até que eu caminhei até a mesa deles e sentei ao lado de Ambrose. O que Ambrose começou, mas eu rapidamente o ataquei. Os 3 homens ficaram sentados em silêncio atordoado, me dando uma chance de falar. Eu sou o marido da mulher que você chamou de palavrão. A última vez que te vi, você estava se contorcendo de dor como uma criança, eu disse com raiva. Ambrose, que ainda estava segurando o local onde eu tinha batido, a princípio recuou, mas depois tentou agir duro. Você me deve, cara, ele resmungou. Ótimo, eu respondi, vamos resolver como homens, seus amigos vão ficar aqui. Ele acenou para os amigos e me seguiu. Ele tinha vantagem em altura e peso, mas eu estava explodindo de raiva. A raiva prevaleceu, fácil. Eu providenciei para que ele fosse para o hospital por algumas semanas ou até meses. Você sabia que ela era casada, seu idiota. Talvez você devesse reconsiderar sua escolha de parceiros, eu gritei. Vou fazer você ser preso por agressão, ele exclamou de repente.
Tenho muitas testemunhas no meu bar que viram você sair voluntariamente comigo. Não seja tímido, tente, respondi olhando para o corte na minha mão por bater no dente dele. Além disso, se eu acidentalmente encontrar um policial nos próximos dias, então tanto sua mãe, uma corretora de imóveis, quanto seu pai, um diretor financeiro, receberão um vídeo bem interessante com o filho deles e a esposa idiota de outra pessoa. Oh merda, você não ousaria, ele murmurou. Parei logo depois da entrada do bar, examinando a multidão esparsa no Unicorn em uma típica noite de quinta-feira. Era exatamente por isso que eu o frequentava nas quintas-feiras. Eu preferia o silêncio. Desde meu divórcio de Tracy, eu evitava multidões há anos. Tomando meu lugar habitual no outro extremo do bar, meu barman favorito, que também era meu terapeuta não oficial, colocou uma dose dupla de Bourbon Eagle Rare com gelo diante de mim em poucos instantes. Ela me encarou por breves 5 segundos. Semana difícil, tal? Precisa desabafar? Ela perguntou. Dei um sorriso torto para a jovem ruiva, dando-lhe uma rápida olhada, sabendo que ela captou minha avaliação. A ruiva peituda tinha o cabelo preso em um rabo de cavalo frouxo, vestindo uma camiseta justa enfiada em jeans leves justos. No ano passado, eu me tornei um frequentador assíduo da casa de Molly Riley, confiando nela mais do que em qualquer outra pessoa desde que Tracy e eu nos separamos. Há dias, Molly, em que me pergunto se tomei a decisão certa. Quer dizer, eu sei que era a única escolha, mas isso não me impede de sentir falta dela, ou pelo menos da versão dela dos primeiros 20 anos. Tem certeza de que não prefere encontrar uma amiga com benefícios? Eu poderia te ajudar com isso. As outras, essas são muito mais difíceis de encontrar, Molly sugeriu. Eu não sei, Moss? Pensei que tinha uma, mas estava enganada, respondi. Molly, que tinha 24 anos, tinha metade da minha idade. Apesar de ser muito jovem para mim e já estar comprometida com um namorado fixo, tínhamos uma ótima amizade. Muitas noites de quinta-feira foram passadas com ela ouvindo meus problemas. Parecia mais fácil confiar em um conhecido do que na minha própria família ou amigos próximos. Por acaso sua mãe é solteira? Eu brinquei, só meio sério. Bem, você provavelmente se daria bem com minha mãe, mas meu pai é bem apegado a ela, ela respondeu, rindo. Outro cliente tinha se sentado no bar a alguns assentos de distância. Molly foi atender às necessidades deles, deixando-me para observar suas interações com o recém-chegado. A nova cliente era definitivamente agradável de se ver. Ela era uma mulher pequena com cabelos loiros caindo sobre os ombros, apesar de seu traje sugerir alguém na casa dos 50. Imaginei que ela fosse na verdade uns 10 anos mais nova que eu. Vestida com jeans de mãe e uma camisa de flanela larga, ela exalava uma aura de conforto casual, mas por baixo daquelas roupas eu senti um físico tonificado. Ocorreu-me, enquanto eu me encontrava admirando-a sutilmente, que eu estava sendo um tanto patético. Quem é a sua amiga? Não me lembro de tê-la visto aqui antes, perguntei a Molly quando ela voltou com outro bourbon duplo. Molly olhou entre a mulher loira e eu, seu rosto se iluminando com um sorriso. Eu podia dizer que ela estava juntando as peças, então decidi dar a ela um momento para conectar os pontos. Sim, essa é uma possibilidade, ela murmurou para si mesma antes de se concentrar novamente em mim. Essa é a Rock. Raquel Brignon. Ela tem aparecido aqui de vez em quando nas últimas semanas. Divorciada há alguns anos de um marido abusivo. Ela costumava ser uma nerd inteligente no ensino médio. Agora ela é professora de matemática na faculdade local. Casada por 15 anos. Finalmente cansada do bruto maltratando-a, Molly explicou. Acho que agora ela está desconfiada de qualquer cara. Ela me confidenciou que não sai com ninguém desde o divórcio. Nunca se sabe. Talvez o cara que ela está procurando esteja a apenas alguns assentos de distância. Eu podia ver a mente de Molly trabalhando horas extras, comecei a balançar a cabeça. Isso não é insônia em Seattle ou em algum outro shopping de cinema romântico, isso é realidade. A realidade não tem sido gentil comigo, pelo menos não nos últimos anos, comentei. Sim, mas você é um bom partido, tal. Você pode ser a solução para a pergunta que ela tem medo de fazer, Molly insistiu.
Nós debatemos isso um pouco. Por fim, cedi, permitindo que Molly facilitasse a introdução. Depois de servir uma rodada de bebidas para um grupo em uma mesa próxima, Molly voltou para falar com a mulher. Elas olharam para mim algumas vezes, parecia que eu estava de volta ao ensino médio. Finalmente, Molly fez sinal para que eu me juntasse a eles. Eu caminhei até lá, sentindo como se estivesse de volta ao ensino médio, sendo arranjada para um encontro. Conforme me aproximei, observei seus olhos azuis escuros me avaliando da cabeça aos pés. Internamente, eu ri da situação, e devo ter sorrido constrangido externamente, dado seu escrutínio descarado, o que parecia muito com algo que um cara faria. Você vai servir, ela murmurou suavemente, arrancando uma risada de mim. Molly nos apresentou um ao outro e então saiu, presumivelmente para fazer algumas bebidas. Eu não tinha certeza, pois já estava me arrependendo de ter concordado com esse evento aparentemente absurdo. Parece um pouco com um encontro às cegas, não é? A loira comentou, me dando um sorriso deslumbrante, revelando um conjunto completo de lindos dentes brancos que me pegaram desprevenido. Ela olhou nos meus olhos atentamente, como se tentasse encontrar algo em suas profundezas. Quando criança, eu provavelmente teria desviado o olhar, mas agora não vacilei quando encontrei seu olhar a queima-roupa. Passamos cerca de 15 segundos nesse confronto silencioso, até que, por alguma razão inexplicável, me vi inclinando-me e beijando-a gentilmente nos lábios. É digno de nota que ela não vacilou quando me aproximei e retribuiu meu beijo com o mesmo fervor. Você me parece mais reservada do que Molly me fez acreditar, ela murmurou suavemente. Não tenho certeza do porquê fiz isso, gaguejei. Na verdade, é a primeira vez que faço algo assim. Ela me olhou com ceticismo, ao que eu só pude dar de ombros e levantar as sobrancelhas de forma interrogativa. Então, sem hesitar, inclinei-me mais uma vez e compartilhamos outro beijo um pouco mais apaixonado. Eu definitivamente poderia me acostumar com isso. Percebendo que eu deveria dizer algo, ela me antecipou. Então, Molly mencionou que vocês foram casados por um bom tempo. Como está a vida do outro lado tratando vocês? Parece que vocês têm as coisas bem resolvidas. Enquanto falava, ela fazia aspas no ar com os dedos, pontuando suas palavras com outro de seus sorrisos radiantes. Eu já fui a uns 6 encontros desde meu divórcio, 3 deles com a mesma mulher, que por acaso é uma colega de trabalho. Olhando para trás, namorar costumava ser agradável, mas agora não tanto. Bem, se estamos considerando isso um encontro, é meu primeiro desde meu divórcio há 6 anos. Se não, então minha sequência continua inquebrável, ela comentou. Não tenho certeza do que Molly mencionou para você. Só o básico, interrompi. Mas isso é o suficiente, deixe-me afirmar que nunca levantei a mão contra uma mulher. Bom ouvir isso. Mas só por precaução, eu carrego uma .22 e sei como usá-la. Só dizendo. Passamos algumas horas conversando no bar, durante as quais descobri que Rock tem 42 anos. Ela compartilhou que nunca se considerou um cara durão, mas sim gravitava para a periferia do ponto de encontro popular em sua pequena cidade, comportando-se mais como uma dama de honra. Rock era diligente e organizado. Ela disse que dificilmente saía com alguém no ensino médio, mas quando saía, geralmente era com um amigo de um dos garotos que estava namorando alguém de um ponto de encontro popular. Rock conheceu a vida na cama apenas aos 18 anos, no banco de trás do carro do namorado depois do baile. Não foi uma experiência muito agradável para ela. Rock foi para a faculdade para estudar ciência atuarial, um campo que avalia riscos financeiros em seguros e finanças usando abordagens matemáticas e estatísticas. Enquanto dedicava uma quantidade significativa de tempo aos estudos, ela também se envolveu em atividades sociais, incluindo festas e encontros. Foi apenas 2 anos depois de se formar na universidade que Rock começou seu primeiro relacionamento sério. Ela começou a namorar um colega da seguradora onde ambos trabalhavam e, depois de quase 1 ano de namoro, eles se casaram. Apesar da diferença de idade de 3 anos, Rock valorizou esse romance recém-descoberto. O casal parecia estar completamente apaixonado um pelo outro até que Rock engravidou 5 anos após o início do casamento.
Infelizmente, 3 meses depois, sua gravidez terminou, o que foi um ponto de virada no relacionamento deles. 5 anos depois, Rock começou a suspeitar cada vez mais que seu marido de uma década estava tendo um caso. Suas suspeitas se solidificaram quando ela acidentalmente ouviu a conversa dele uma noite ao voltar para casa mais cedo de uma reunião que deveria durar mais. O confronto que se seguiu se transformou em um confronto físico, e ela finalmente recuperou a consciência no hospital 2 dias depois. Apesar das fervorosas declarações de amor de Arthur, o processo de divórcio prosseguiu rapidamente. Rock lutou contra sentimentos de inadequação e medo por anos depois. 6 anos depois, ela se viu como professora associada de matemática, levando uma existência solitária semelhante à de uma freira. Nenhum hoje, nenhum amanhã e nenhum na semana que vem. Ela levantou as sobrancelhas de brincadeira para mim, seguido por uma risada calorosa. Eu retribuí o sorriso, notando sua satisfação com sua brincadeira. Vocês, entusiastas da matemática, não são conhecidos por dominar noites de microfone aberto em clubes de comédia, provoquei, oferecendo a ela meu sorriso mais inocente. Rock verificou as horas e mencionou que precisava ir embora. Entreguei meu telefone a ela, sugerindo que ela colocasse suas informações de contato. Após uma breve hesitação, ela pegou meu telefone. Uau, você conseguiu o número dela. Isso é significativo, dado o histórico dela, comentou Molly enquanto Rock saía do bar. Mas não espere muito tempo para fazer um movimento. Ataque enquanto o ferro está quente, sabe? Seguindo o conselho de Molly, liguei para Rock no dia seguinte para chamá-la para sair. Ela concordou. Apesar de ter ido a alguns encontros desde meu divórcio, eu ainda me sentia desconfortável com a ideia. Terminar as coisas com Tracy me deixou em conflito, e eu levei nosso voto de casamento a sério, mesmo que ela não o fizesse. Levaria tempo para eu aceitar tudo isso. No entanto, eu tinha beijado Rock 2 vezes, e ela tinha retribuído. Foi uma experiência nova para mim, mesmo comparado aos meus dias de solteira. Eu não conseguia explicar direito, mas estava ansioso para fazer de novo. Nas semanas seguintes, jantamos em vários restaurantes étnicos, curtimos um show de rock, nos entregamos a uma apresentação de Mozart e torcemos em um jogo de rock. Ela se integrou perfeitamente à minha vida, encaixando-se confortavelmente ao meu lado sempre que eu colocava meu braço em volta dela. Nosso relacionamento não correu para a intimidade física. Na verdade, não foi até o nosso 12º encontro que chegamos a esse ponto. Depois de assistir a um filme juntos, nos retiramos para o apartamento dela, onde ela preparou para cada um de nós uma xícara de café com bailês. Aninhado no meio do sofá dela, sentei-me enquanto ela se juntava a mim de lado, suas pernas drapejadas sobre meu colo. Só posso expressar uma coisa, foi incrível. Oh, superou minhas memórias de longe, ela murmurou, pegando o cobertor do encosto do sofá e nos cobrindo. Nós nos abraçamos por cerca de 10 minutos antes que ela começasse a cair no sono. Em pouco tempo, ela estava roncando suavemente contra meu peito. Eu adormeci ao lado dela, e a sonolência se transformou em um sono profundo pela noite inteira. Na manhã seguinte, revivemos nossa noite. Depois, arrumamos tudo e passamos o dia inteiro juntos, primeiro na casa dela e depois na minha. Desfrutamos de um bom jantar naquela noite e decidimos ir ao Unicorn para tomar uma bebida. Na verdade, Rock insistiu em ir ao Unicorn porque queria bater um papo com Molly. Quando chegamos, o bar estava bem cheio, então nós dois entendemos que Molly não teria muito tempo a perder. No entanto, Rock se ofereceu para nos trazer bebidas e foi até o bar enquanto eu encontrava uma mesa para nós. De onde eu estava sentado, observei Rock se inclinar para falar com Molly, então eles compartilharam um rápido abraço antes de Rock retornar à nossa mesa com 2 margaridas de abacaxi. Você está falando sério pedindo uma margarita de abacaxi? Eu perguntei. Ah, claro, ela respondeu. Eu adoro abacaxi. Há algum problema com isso? Não, senhora. Fui criado corretamente, respondi. 6 meses depois, quando estávamos discutindo a possibilidade de morarmos juntos, cometi um erro infeliz enquanto estávamos na cama. Impulsivamente, dei um tapa forte nela, causando uma reação inesperada. Rock congelou,
sua expressão se tornando severa enquanto ela se afastava. É proibido de agora em diante, ela exclamou, recuando para o banheiro e trancando a porta atrás de si. Durante a meia hora seguinte, tentei confortá-la através da porta trancada. Embora eu tenha participado de promoções semelhantes com parceiros anteriores, não prestei atenção à experiência passada de Rock. No final, consegui atrair o indignado Rock para fora do banheiro. Nas 2 horas seguintes, pedi desculpas profusamente. Perdi o controle naquele momento, baby. Foi impensado. Eu nunca machucaria você intencionalmente. Você sabe disso, eu implorei. Levou um bom tempo para ela se acalmar e aceitar minhas desculpas. Eu entendo, tal, mas me recuso a ser uma vítima novamente. Sei que você não queria me machucar, mas isso não deveria acontecer novamente. Nunca. Entendido? Ela declarou firmemente. Completamente, baby, eu respondi calmamente. Embora Rock não guardasse rancor de mim, houve uma leve tensão entre nós por algumas semanas. Sabendo da história de fundo, me abstive de pressioná-la para obter detalhes, e gradualmente nos reconciliamos. Estávamos navegando separadamente em uma Barnes and Noble quando notei se aproximando dela. Ele era alto, bem constituído, na casa dos 30 e poucos anos, razoavelmente bonito, e exalava confiança enquanto caminhava até Rock, tocando levemente seu antebraço para iniciar a conversa. Era evidente que esse encontro não foi coincidência, e de vários corredores de distância eu observei com apreensão. Sim, Rock e eu estávamos envolvidos, mas não tínhamos formalizado nosso compromisso além de nossa situação de moradia compartilhada. Esse foi o começo do fim para nós? A conversa durou apenas alguns minutos. Em um ponto, testemunhei o rosto de Rock ficar vermelho. Ele então entregou a ela seu telefone, presumivelmente para trocar números. Observei com pavor enquanto ela lhe lançava seu sorriso mais radiante, hesitava brevemente e então devolvia o telefone. Soltando um suspiro que não percebi que estava segurando, senti uma onda de náusea me invadir. Percebi que não suportaria perdê-la. Depois que seu pretendente em potencial foi embora, eu lentamente voltei para Rock. Você não parece bem, ela comentou de forma maternal, pressionando as costas da mão na minha testa para verificar se estava com febre. Ah, sério, mãe? Eu retruquei sarcasticamente. Estou perfeitamente bem. Ela deu um soco brincalhão no meu ombro, adicionando um pouco de calor a ele. Mãe, não me faça te dar uma surra, velho. No dia seguinte, saí e comprei o anel de noivado. Lydia ficou feliz por nós. Ela e Rock desenvolveram um forte vínculo. Levou algum tempo para Lydia e eu consertarmos nosso relacionamento depois da segunda traição de Tracy. Ela me pediu para me reconciliar com sua mãe depois do primeiro caso, e suponho que eu desabafei um pouco da minha frustração com minha filha depois da segunda traição. Eu também sabia que ela se sentia culpada pela promiscuidade de sua mãe. Por acordo mútuo, Lydia e eu evitamos falar muito sobre a mãe dela. A última vez que eu vi, o parceiro de Tracy tinha ficado na cidade para fazer seu MBA, e eles ainda eram íntimos durante e depois do divórcio. No entanto, depois de ganhar seu segundo diploma, ele conseguiu um emprego em vários estados de distância, e Tracy evidentemente não fazia parte de seus planos futuros. De acordo com Lydia, ele havia informado minha ex-esposa que ela era ótima, mas não tinha intenção de se casar com uma mulher velha o suficiente para ser sua mãe. Ele queria alguém da sua idade que pudesse lhe dar 3 filhos e que ele pudesse exibir em público, não uma mulher divorciada, LYDS havia comentado. Mamãe chorou por semanas. 2 semanas depois que fiquei noiva, Lydia ficou noiva de seu namorado de 2 anos. Quando ela nos ligou por vídeo para compartilhar a notícia, ela e Rock soltaram aqueles gritos agudos que pareciam ser registrados confortavelmente apenas por cães. Eles saltavam como crianças hiperativas de 5 anos em uma onda de açúcar. Enquanto isso, seu noivo e eu optamos por ficar no fundo e sorrir. Muito mais seguro assim. Rock e eu tínhamos planejado um casamento pequeno e íntimo em cerca de 2 meses, enquanto Lydia desejava a coisa toda e marcou seu casamento para 1 ano depois. Ela convidou Rock para ajudar, mas alertou que Tracy, a mãe da noiva, seria a ajudante principal.
Meu noivo compreensivo aceitou graciosamente e se ofereceu para ajudar conforme necessário. Apesar de Tracy ter comparecido ao ensaio e ao jantar sozinha, ela chegou ao casamento acompanhada de um acompanhante que parecia ter mais ou menos a mesma idade da nossa filha. Minha filha não ficou exatamente feliz com esse desenvolvimento, e eu os testemunhei trocando palavras acaloradas antes da cerimônia. Pelo menos o acompanhante dela teve a decência de sentar no fundo da igreja durante a cerimônia, diferente de Rock, que se sentou conosco na fileira dos pais. Chunk, um colega de Tracy, se juntou a nós na mesa da família da noiva durante a recepção. Inicialmente, ele exibia um sorriso que sugeria que ele guardava um segredo que mal conseguia conter. Está tudo bem, Chunk, nós entendemos, Rock disse, oferecendo um sorriso açucarado. Você está envolvido com a ex-esposa de tal. Que emocionante para você. Mas se você continuar sorrindo para tal desse jeito, eu posso simplesmente soltá-lo, e você vai acabar levando uma surra bem merecida aqui, como a pirralha que você é. Sem problemas, senhora, eu não quis fazer mal, Chunk respondeu em seu tom mais servil. Oh, Tracy, você está realmente envolvida com esse rapaz? Meu Deus! Exclamou a mãe corada de Tracy. Tracy permaneceu em silêncio, seu olhar fixo na toalha de mesa à sua frente. Devo admitir que encontrei alguma satisfação em seu desconforto. O restante da noite se desenrolou muito mais suavemente. Além de dançar com minha filha para a dança pai-filha, aproveitei várias danças com minha esposa. Também fiz questão de dançar com minha mãe e ex-sogra, embora não tenha abordado minha ex-esposa para uma dança e mal interagi com ela durante a noite. Quando a recepção chegou ao fim, Tracy finalmente criou coragem para me convidar para dançar. Somos os pais da noiva, tal. Trouxemos aquela criança ao mundo. Podemos pelo menos compartilhar uma dança, ela raciocinou. Eu nunca encostei a mão em uma mulher, Tracy. Mas você chegou perto hoje à noite. Não dance. Não agora. Nunca. Rock trabalha como decoradora de interiores, ocasionalmente precisando trabalhar até tarde e nos fins de semana como parte de seu trabalho. Inicialmente, eu não me importava com o trabalho extra-ocasional, mas com o tempo isso se tornou uma ocorrência regular sem muita discussão. Ela dava desculpas típicas sempre que eu reclamava sobre isso. Um dia, por volta do meio-dia, eu estava na área e queria levar minha esposa para almoçar. No entanto, quando perguntei à recepcionista do escritório de Rock sobre seu paradeiro, ela me informou que Rock estava fora em um trabalho pelo resto da tarde. Não deixei nenhuma informação de contato, planejando verificar novamente mais tarde. Embora não fosse incomum Rock estar fora, me pareceu estranho que ela não tivesse mencionado sua ausência antes. Costumávamos compartilhar esses detalhes durante o jantar, mas ultimamente nossa comunicação tinha se tornado escassa e ela parecia mais distante. Rock estava na cozinha preparando o jantar quando cheguei às 5h45, como de costume. Ela se aproximou de mim graciosamente, me dando um beijo rápido e um abraço. Percebi que ela tinha acabado de tomar banho e trocado de roupa de trabalho. Minha reação inicial foi: por que isso está acontecendo comigo de novo? Durante o jantar, trocamos uma conversa casual e mencionei que passaria no escritório dela para levá-la para almoçar. Ela rapidamente desviou o olhar, se recompondo antes de olhar de volta para mim. Eu poderia não ter notado a reação dela se não tivesse previsto. Ah, acabei de pegar uma refeição no KFC local, não sabia que você viria. Eu teria insistido em ir a algum lugar mais chique, ela respondeu despreocupadamente. Bem jogado, pensei comigo mesmo, ponderando quanto tempo ela estava me enganando. 2 dias depois, ela me ligou à tarde, explicando que tinha que trabalhar até tarde naquela noite. Normalmente eu teria ido para casa e começado a preparar o jantar. Em vez disso, dirigi até o local de trabalho dela e esperei no estacionamento alguns minutos antes do horário de fechamento. Às 5h02 ela saiu do escritório, entrou no carro e foi embora. Parecia que a alegação dela de trabalhar até tarde não era precisa. Tentei segui-la discretamente, mas não tinha habilidade para isso. Fiquei preso no trânsito da hora do rush e a perdi. No dia seguinte, entrei em contato com o mesmo investigador particular que havia usado antes para rastrear Tracy.
2 semanas agonizantes depois, ele me forneceu um relatório abrangente. Durante outro jantar tranquilo, decidi que era hora de confrontá-la. Por que, Rock? Perguntei calmamente. Ela engasgou com a boca cheia de purê de batatas. Porque ela precisava de ajuda, tal e eu sabíamos que você não concordaria se eu pedisse, admitiu Rock. Eu entendo essa parte, Rock, mas por que você achou que era aceitável mentir para mim? Você conhece a história entre ela e eu. Ela visivelmente se encolheu, aparentemente sem ter considerado isso. Eu. Oh meu Deus, tal, você me seguiu. Você não confiou em mim. Não, você não pode jogar a culpa em mim, Rock. Você traiu minha confiança. Você traiu minha confiança. Eu nunca imaginei você. Você faria isso comigo. Largando meu garfo, levantei-me e fui embora. Ouvi Rock soluçando enquanto eu saía pela porta. Eu estava sentado em um dos meus amados bares locais, com um copo de coca na minha frente, quando meu pai entrou furioso, sua raiva espelhando a vez em que destruiu o forte da família aos 16 anos. Você é louco? Ele cuspiu, fervendo. Aquela mulher te salvou. Ela está até ajudando sua ex-esposa, apesar do que ela fez. Eu entendo o pai e sei que ela é extraordinária, mas os métodos dela estavam todos errados. Se eu não posso confiar nela, não a quero por perto, não vou passar por isso de novo. Você precisa ter uma conversa com ela em vez de afogar suas mágoas aqui, ele insistiu, ainda fervendo. Empurrei meu copo para ele, ele olhou para ele, então tomou um gole. Ugh, coca. Você vem a um bar para beber coca? Eu sempre me preocupei com você passando tanto tempo com sua mãe quando criança. Preciso clarear minha mente, pai, não ficar bêbado, respondi. Eu me importo profundamente com ela, mas ela traiu minha confiança de uma forma importante e a última vez que dei uma segunda chance a uma mulher não terminou bem. Você tem razão em sua raiva, mas isso não é sobre infidelidade. Isso é crucial lembrar. Pense muito bem antes de tomar qualquer decisão precipitada, ele aconselhou antes de sair. Por volta da meia-noite, entrei em casa e encontrei Rock sentado, esperando meu retorno. Lágrimas deixaram marcas visíveis em seu rosto. Eu errei feio, tal. Estou incrivelmente envergonhado de pensar que eu poderia ter te machucado daquele jeito, eu simplesmente não conectei os pontos, eu estava focado somente em ajudá-la a sair da preocupação. Minha mãe e a sua também estiveram envolvidas, ela confessou em uma onda de palavras enquanto eu me aproximava dela. Naquele momento, eu não conseguia entender minhas emoções. Eu me acomodei em frente a ela na sala de estar e a deixei falar. Acontece que o namorado dela estava abusando dela há meses, mas ela se sentia envergonhada demais para confiar em alguém. Eu posso me identificar com esse sentimento. Às vezes, você tem vergonha demais para falar, em parte porque teme que de alguma forma você seja o culpado. Ela eventualmente procurou a ajuda da mãe dela, que então procurou a sua. Sua mãe, ciente do meu passado, se aproximou de mim. Eu a fiz prometer que não contaria a você porque sei como você se sente sobre Tracy. Mas ela precisava de ajuda, tal. Minha ajuda. Eu deveria ter abordado de forma diferente. Eu agi tolamente e refletidamente, apesar das minhas boas intenções. Você traiu minha confiança, Rock, eu te amo. Mas isso não pode acontecer de novo. Não consigo lidar com isso, eu avisei. Sei que cometi um erro grave, meu amor. Não vai acontecer de novo. Eu prometo, ela respondeu suavemente. Agora que estou realmente chateada, e se eu for falar com a amiga da Tracy e explicar como as coisas serão daqui para frente, eu sugeri. Você faria isso por ela? Rock perguntou surpreso. Um homem de verdade não recorre à violência contra uma mulher, mesmo que ela mereça, o que no caso dela, apoiado por Rock, minha mãe e a mãe dela. Tracy apresentou queixa contra seu namorado, um ex-jogador de futebol americano universitário de 30 anos. Ele acabou cumprindo pena de prisão. Tracy passou vários meses trabalhando com um terapeuta.
Apesar das minhas reservas iniciais sobre Rock se tornar amigo de Tracy, meu desconforto aumentou ao longo dos anos, conforme Lyd e seu marido expandiram sua família com um filho e depois uma filha. O vínculo entre as duas mulheres se fortaleceu à medida que compartilhavam as alegrias de ser avós, queridas por ambos os netos. Rock não teve escrúpulos em convidar Tracy sempre que as crianças vinham visitá-lo. Um dia, depois que todos foram embora após um dia passado em nossa casa, eu confrontei Rock. Você percebe que ela é minha ex-esposa, certo? Sim, mas ela não é a mesma pessoa que era quando te traiu. Não seria justo negar a ela a chance de aproveitar o tempo com os netos, ela respondeu. Você sabe que é uma pessoa muito melhor do que eu, não é? Eu perguntei. Sim, eu sei, ela respondeu casualmente. Rock parecia determinado a não deixar as coisas como estavam. Alguns anos depois, planejamos uma modesta reunião de 4 de julho. Nada extravagante, apenas Lyd e sua família. Um punhado de amigos, cerca de 20 pessoas no total. E, naturalmente, Tracy estava entre os convidados, a única mulher solteira ali. Quanto ao único solteiro presente, era um colega meu, Reg Wickersham. Tecnicamente, ele era subordinado a mim e éramos colegas há uma década. Reg tinha mais ou menos a minha idade e sua esposa havia falecido há cerca de 5 anos. Eu não tinha feito um convite para Reg, isso era coisa do Rock. Admito que fiquei cético quando soube disso. Você deve ter pensado que eu não conseguia juntar 2 mais 2. Por que as mulheres sempre sentem a necessidade de resgatar os pobres homens da espécie? Comentei. Você tem mencionado quão solitário Reg tem estado nos últimos anos. Acredito que ele e Tracy se dariam bem. Eu tenho dito a você que ela mudou. Prometo não me intrometer, tal. Apenas deixe as coisas se desenrolarem. E talvez tente ser um pouco mais acolhedor com ela. Ela é minha amiga. Você não precisa fazer amizade com ela, mas pelo menos diminua a grosseria. Afinal, ela é a mãe da sua filha e a avó do seu neto, Rock raciocinou. Eu abaixei meu olhar, ela tinha razão. O evento foi agradável. Observei de longe como Reg e Tracy pareciam ter uma boa conexão. Conforme o dia se aproximava do fim, Reg se aproximou de mim e pediu uma conversa particular. Peguei uma garrafa de Bourbon Woodford Reserve, 2 taças e o guiei para dentro, para nossa sala. Servi uma medida generosa para cada um de nós. A palavra é sua, Reg, ofereci. O que está em sua mente? Reg migrou da Escócia para este país há aproximadamente 2 décadas. Embora seu sotaque tenha suavizado com o tempo, quando ele está tenso, ele canaliza completamente Sean Connery. E ele estava claramente sentindo a tensão agora. Eu sei que isso pode ser estranho, tal, mas posso perguntar sobre o que aconteceu entre você e Tracy? Vocês nunca realmente falaram sobre isso e, embora eu não queira me intrometer, acho que estou tentando determinar se devo mesmo ir atrás dela. Você sabe, chamá-la para sair. Resumi os pontos-chave do nosso casamento e divórcio para ele, sugerindo que ele falasse com minha esposa para ter uma perspectiva mais completa sobre quem eu sou agora. Sim, talvez eu devesse conversar com Rock. É estranho que sua esposa e ex-esposa sejam tão próximas, ele comentou. Você se incomodaria se eu namorasse ela? Fale com Rock. Se você gosta do que ouve, estou totalmente bem com você vendo Tracy, respondi. 2 noites depois, Rock me informou que encontraria Reg para uma bebida para falar sobre Tracy. 18 meses depois, Rock era a madrinha de honra e eu era o padrinho do casamento de Tracy e Reg. Bem, eu tinha que fazer algo para manter aquela mulher longe do meu marido, Rock brincou enquanto discutíamos como tudo se desenrolou. Lyd e sua família ficaram emocionados com o casamento, assim como os 2 filhos de Reg e suas famílias. Tracy felizmente ganhou mais 4 netos. Nossas reuniões familiares se tornaram um acontecimento e tanto, acontecendo pelo menos uma vez por mês. Rock e eu comemoramos nosso 25º aniversário bem como fizemos nos 24 anos anteriores, sentados no bar do que era conhecido anteriormente como Unicorn. Molly e seu marido adquiriram o estabelecimento de seus antigos donos há cerca de 15 anos, com alguma ajuda de um investidor silencioso,
e por alguma razão inexplicável o rebatizaram de Moles. Estranho como as coisas acontecem. Apesar da mudança de nome, ele continua sendo um ponto básico para nós, não apenas como um lugar favorito, mas também como o cenário onde nossas vidas encontraram seu equilíbrio novamente. Tudo graças à intervenção de um jovem barman que não conseguiu resistir a se intrometer nas almas perturbadas. Quando surgiu a oportunidade para Molly e Jimbo comprarem o lugar, eles se viram quase sem fundos para garantir um empréstimo. Rock e eu entramos ansiosamente para dar uma mão. Sim, isso parece viável, comentei com Molly e Jimbo, ambos ostentando sorrisos largos. Obrigado por assistir até o final. Se você gostou da história, não se esqueça de curtir o vídeo e compartilhar com seus amigos. Certifique-se de se inscrever no canal e ativar as notificações para não perder nenhuma nova história. Adoraria saber o que você achou da história. Compartilhe sua opinião nos comentários abaixo. E não se esqueça de se juntar à nossa comunidade no WhatsApp para ainda mais histórias todos os dias. O link está na descrição. Te vejo lá.